Muito boa tarde, Imperatriz, região Tocantina. Ei, coisa boa, estamos de volta, graças a Deus. Segundou, Denis Lopes. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Finalzinho de semana? Tempo bom, chuva boa. Chuva boa, né? Para alguns, infelizmente, a gente ainda lida com as situações aí de enchentes aí na nossa cidade de Imperatriz, né? E toda essa nossa região aí, alguns lugares são bastante afetados. E que chuvarada, quem diria que teríamos aí uma chuva dessa, né? Ainda nesse período nosso aqui de verão. Chuva de verão, mano. Chuvas de verão estamos tendo aqui na cidade de Imperatriz. O tempo está atrapalhado mesmo, né? Mas tá aí, ó. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência, você no sítio, chácara, fazenda, apartamento, sua casa. Muito obrigado a você que está com a gente todo dia e você, de repente, conosco aí pela primeira vez. Seja bem-vindo, bem-vinda. E a gente agradece também a você que está conosco aí, nos assistindo, nos acompanhando através do 19.1, nosso canal, e também através do nosso site tvmeionorte.com. Você também conosco no Instagram, se você ainda não nos segue, segue lá no Instagram, @tvmeionorteitz, certinho? Segue a gente lá e pra gente sempre um prazer enorme ter você aqui participando conosco. Nosso Zap também inteiramente à sua disposição ao longo do dia e aí você pode fazer aí as suas reclamações, reivindicações, sugestões de matérias e de pautas para a nossa produção. 982264955. Muito bem, bora trabalhar. Olha só, a gente começa falando de uma notícia muito triste, né? Onde uma enfermeira foi encontrada morta dentro de uma cela do plantão central da Polícia Civil aqui de Imperatriz. Tudo começou depois aí a gente viu algumas informações, pelo menos as primeiras, teve uma briga ali de vizinhos no Jardim América, onde Júlia Ribeiro morava, e ela é servidora do Hospital Macro Regional, e onde às 2h30 será homenageada pelos amigos, os funcionários, os colegas. Felizmente o corpo de Júlia amanheceu hoje aí, sendo velada na residência dela no Jardim América, e será enterrada hoje, às 4h em Davinópolis, onde moravam os seus familiares também. A gente sente muito por essa situação. E nós entramos em contato, ainda estamos tentando o contato aqui com a delegacia, o delegado regional, doutor Alex Coelho, para poder falar alguma coisa a respeito, e também aqui delegado de homicídios e outros ali, que podem falar alguma coisa para a gente, né? E o nosso contato, pelo menos a nossa produção até agora, tentou entrar em contato, mas não tivemos retorno da ligação. Queremos ouvir os delegados, queremos ouvir o delegado regional, doutor Alex Coelho, sempre com muita presteza nos atende, para a gente poder ter assim, esse lado também, né, da polícia, porque foi encontrada na cela, morta numa cela da Polícia Civil. A gente quer justamente aí ouvir esse lado. Aliás, durante essa semana, esses dias, hoje, amanhã, depois, a gente vai estar acompanhando esse caso para tentar dar maiores esclarecimentos para quem já vem acompanhando isso nas redes sociais, principalmente, tá bom? Vamos ver se até o final do programa o delegado regional entrar em contato conosco, a gente coloca você a par. Fim de semana marcado aí por violência no trânsito nas estradas do Maranhão. Foram 3 acidentes com 8 mortos nas BR 135, 230 e rodovia Belém-Brasília, aqui em Imperatriz. O inspetor-chefe da PRF, o Antônio Norberto, nos enviou um vídeo fazendo um balanço dessas ocorrências. Daniel, coloca na tela. Você que acompanha os trabalhos da PRF, o que ocorre nas estradas neste domingo, dia 12, foi trágico nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Foram 3 acidentes, cada um com pelo menos um óbito. Em um deles foram 6 pessoas que morreram em um único veículo ali na BR-135. A primeira ocorrência ela aconteceu por volta de 7h da manhã lá em Balsas. Depois de Balsas, próximo a São Raimundo das Mangabeiras, BR-230, no quilômetro 360 e pouco. Lá um motociclista, ele saiu de pista e acabou caindo, tombando e morreu. Isso foi cedo. Já no final da tarde, por volta das 17h45, aqui na BR-135, quilômetro 100, que fica entre o povoado Entroncamento, Outeiro e Colombo, que é a entrada para Anajatuba. Ali um pouco antes, no quilômetro 100, um veículo estourou o pneu, perdeu o controle, foi para a contramão, um veículo com 6 pessoas dentro,
e bateram de frente no caminhão. Foi uma tragédia, todos morreram nesse acidente, infelizmente 6 óbitos. Fazia muito tempo que a PRF não registrava acidente tão grave assim e aconteceu nesse domingo. Parece que tudo que não tinha acontecido em outros tempos, nesse ano, aconteceu nesse acidente. E um terceiro óbito logo em seguida foi por volta de 16 horas, 16h15, 18 horas, 18h30 ali em Imperatriz, no quilômetro 248, próximo à cidade de Imperatriz. Nesse acidente, uma moto bateu, 2 pessoas na moto bateram num cavalo, morreu o condutor da moto, a passageira ficou gravemente ferida e o cavalo morreu. Então foram 8 óbitos em um único dia nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Lembrando que no ano passado, no mesmo período, foram 96 óbitos registrados. E nesse ano, numa expectativa de baixa mesmo, foram registrados, mesmo com esses acidentes, os acidentes de ontem, foram registrados 65 óbitos nas rodovias federais do Maranhão. Então, estamos na expectativa de baixa para todo esse ano. É isso aí, são informações da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Norberto, direto das estradas. Tá aí, portanto, né, esses acidentes nas estradas, e agora tem que se redobrar bastante o cuidado por conta de buracos, né? Às vezes estoura um pneu e às vezes é uma situação aí que fica incontrolável, né? Então é preciso tomar cuidado aí com essa situação. Também outra coisa, animais soltos na estrada, né? A gente tem, por onde a gente passa, né? Já passamos aqui ao longo desses mais de 20 anos de rádio e de televisão aqui em Imperatriz, por onde a gente já passou, a gente sempre está fazendo a recomendação, porque é inconcebível, né, gente? Você perder, uma pessoa perde a vida da família, de outras pessoas, por conta aí de acidente com animais na pista, sabe? E principalmente aqui nessa zona, quando tá passando uma zona rural, tá. Mas quando é a zona urbana, às vezes, de Imperatriz, quantas vezes a gente já mostrou até aqui, né? Animais soltos, né? Às vezes tem gado pastando aí nessa via nessa parte do meio aí, como é que chama, Dani? Nessa parte da rodovia, né? Aqui, entre as marginais. Então, aí é inconcebível, né? Então, inconcebível. Então, aí a gente faz um apelo aí a quem tem os seus animais para que possam estar, porque precisa, de repente, precisa ser responsabilizado, né? Nesses casos. Mas, olha, e agora o cuidado ainda continua redobrado por conta das chuvas, né? Por conta das chuvas ainda que não cessaram, e há a previsão de chuva aí para o Maranhão, para o Nordeste. Que coisa, viu? Olha, segue a temporada de júri popular no Fórum de Justiça aqui de Imperatriz, e hoje um homem autor de 2 homicídios está sentado no banco dos réus. A repórter Fabi Herênio tem mais informações. Fabi, conta pra gente. Olá para você e para quem acompanha a nossa programação. Então, a gente vai conversar agora com o promotor de justiça, Carlos Roston, sobre esse júri que acontece na manhã dessa segunda-feira. Promotor, esse caso aconteceu em julho de 2020, né? O rapaz conhecido como Ceará, então, teria assassinado o Baixinho, também conhecido como Baixinho, e ele está preso desde então. Exatamente. É um crime bárbaro, não deu qualquer chance de defesa à vítima, que estava absolutamente embriagada, sem condições de oferecer resistência. E hoje nós temos a oportunidade, nessa sessão de julgamento, de fazer justiça. Então o Ministério Público vai defender o que sempre defendeu desde o início, crime de homicídio com a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. É o considerado perigoso, inclusive responde a um processo com uma denúncia, inclusive assinada por mim, por um crime de homicídio duplamente qualificado na modalidade tentada na primeira vara criminal de Imperatriz. Doutor Carlos, antes desse assassinato, ele já tinha cometido outros crimes ou foi réu primário? Na verdade, pela nossa denúncia, já havia esse crime de homicídio tentado que ele responde na primeira vara a que me reportei. Tá certo. Em relação à pena, a gente já pode estipular aí quantos anos ele pode pegar? Na verdade, primeiro, ele tem que ser condenado. A pena do homicídio simples varia de 6 a 20 anos de reclusão, mas nós defendemos uma qualificadora. Se for acolhida, a pena passa de 12 a 30 anos de reclusão. A família dele está aqui? Nós tivemos conhecimento de que um dos jurados seria parente dele, e aí ele alegou isso e foi dispensado.
Tá certo, então a gente segue acompanhando esse caso. Obrigada pela entrevista e a qualquer momento a gente volta com outras informações na programação da TV Meio Norte. Com essas informações eu volto com você. Obrigado, doutor Carlos Roston. Obrigado, Fabi. A gente vai para um breve espaço comercial e a gente volta já já. É rapidinho, não demora nada, hein? Tenho o prazer de receber nessa oportunidade o Célio Henrique, amigo da gente, pastor aqui na nossa região, e também tem uma empresa, e ele é consultor de marketing de política eleitoral. E a gente vai conversar justamente sobre essa questão de pesquisas eleitorais. Nós estamos bem no momento propício, né, para isso, para a gente poder estamos ouvindo aí resultados de pesquisas. Enfim, vamos entender um pouquinho como funciona todo esse processo. Sério, é um prazer muito grande recebê-lo nessa oportunidade. Seja bem-vindo, viu? Prazer é todo meu, pastor Laércio, estar mais uma vez aqui na Meio Norte, essa TV que conquistou a cidade de Imperatriz e tem alcançado cada dia mais a audiência e o carinho dos imperatrizenses. E é um prazer, a gente está aqui justamente para servir, fazer desse canal justamente esse canal de serviço, né? E agora nós estamos nesse período. Aliás, política no Brasil não para, né? Não para. Ela é de 2 em 2 anos, então significa que uma emenda na outra e as campanhas são constantes. Um dos fatores do processo eleitoral no nosso país, num sistema democrático, é justamente aí poder aferir, medir o pulso do eleitor, né? Para onde ele está pendendo mais, para lá ou para cá, e ainda mais que nós estamos num tempo muito polarizado. Como que funciona, para quem não entende, como é que funciona uma pesquisa eleitoral? No universo vamos supor aqui de Maranhão, para a gente saber, no Maranhão, como é que funciona, você que tem uma empresa e trabalha há muitos anos nessa área, como é que funciona para saber o que o maranhense de 217 municípios, de repente, para onde o eleitor está pendendo sem ter que entrevistar um por um. Como é que funciona? Muito bem. Chamam-se as metodologias aplicadas para se aferir, aí como você colocou, o pulso, né? A intenção do eleitor. Antes de falar de metodologia, vou explicar sobre como funciona, é preciso entender primeiro que as pesquisas refletem o momento. Né? Nem sempre o resultado de uma pesquisa naquele momento será o resultado das urnas no dia da eleição. Ou de uma semana para outra. De uma semana. Pode mudar. Na política as coisas mudam muito rápido. Né? Hoje amanhã pode não ser mais. Nem sempre quem começa bem numa eleição, quem começa disparado na frente, consegue chegar na frente. Agora, como funciona essa metodologia? Pesquisa, existem vários métodos, várias metodologias para se aferir essa intenção de voto. Nas quantes, que é a mais utilizada nos meios de comunicação, nas televisões... Quante vem de quantidade. Quantidade, exatamente. Tem também suas metodologias. A mais utilizada é por cota, né? É a estratificação por cotas. O que é isso? Você consegue ter os dados do eleitor, agora mesmo o TSE, esse mês de maio, fechou a lista dos eleitores aptos para votar. Então, quem tinha que transferir título ou tirar novos títulos, já acabou o prazo. E quando passa esse período, eles fazem a atualização do sistema do repositório de dados estatístico do TSE. Lá ele vai dizer quantos 1.000 eleitores ou milhões de eleitores tem o Maranhão e vai dividir essa quantidade por idade, por sexo, por renda per capita, por grau de instrução, escolaridade. E essa distribuição também vem por zonas eleitorais. Né? Então, o estatístico, que é o profissional formado na área, que monta o plano amostral para as empresas, ele vai montar em cima desses dados do TSE, do IBGE. Né? O IBGE vai dar um outro dado interessante, que é o setor censitário. Qual é a população por cidade e qual é a população até por quarteirão, por bairros e etc. Então, com base nesse campo, nesse repositório de dados, de números, é montado um plano amostral. Né? Eu vou dar um exemplo, Imperatriz, né? Vai servir para o Maranhão. Imperatriz tinha até pouco tempo 3 zonas eleitorais, a 33, a 92 e a 65. Então, você tem a quantidade de voto em cada uma dessas zonas. E você tem um mapa. Por exemplo,
onde começava cada uma delas? Hoje só tem duas. Hoje é só a 33 e a 65. A 92 ficou apenas para os municípios da zona, outros municípios aqui adjacentes de Imperatriz. Pois não. A 65 funciona do Mercadinho, da Luiz Domingues, a 33. Da Luiz Domingues até a Estrada do Arroz, tudo é 33. Da Luiz Domingues para o Conjunto Vitória é a 65. Então, eles traçam uma linha, né, e aí você tem a quantidade de eleitores dentro dessa zona, e aí você vai dizer, mas como eu vou saber qual o maior bairro dentro dessa zona? Aí você vai no IBGE, o IBGE te dá o Grande Bacuri. Dá os números. Dá os números. O Grande Bacuri é tido como o maior colégio eleitoral da cidade de Imperatriz, né? Proporcionalmente em número de eleitores e de habitantes. Então, a mesma coisa acontece no Maranhão. Ou no Brasil. Ou no Brasil. Por exemplo, agora eu fiz um levantamento com base na atualização do TSE. A nossa região, que são 36 cidades, eu peguei de Balsas, de São Domingo do Azeitão, São Raimundo da Mangabeira, Balsas, vindo até Carolina, até Itinga do Maranhão, de Buriticupu até São Pedro da Água Branca. Aí havia muita especulação, que nossa região tem 1,5 milhão, tem quase 2 milhões, nossa região tem 800 mil só eleitores, não chega a 1 milhão. Então, essas 36 cidades, que você vai de São Raimundo da Mangabeira, Balsas até Itinga, de São Pedro da Água Branca a Buriticupu, de Genipapo dos Vieira, Grajaú, Formosa, aquela região, até Porto Franco, você só tem aí em torno de 800 mil eleitores. Ou seja, então, na ou na quantidade, né, você consegue medir por números, né? Você consegue dar os resultados por tantos eleitores em tantos municípios e tal. Quando você não consegue... porque do outro lado você também falou da quali, que você não mede a quantidade, mas a qualidade, por isso quali, né? Que tipo de informações tem na quali? Uma para outra, vamos lá. A quanti, ela vai te dar o momento e os números. De repente, o candidato A está na frente, você vai medir... geralmente, o esqueleto de uma pesquisa quantitativa, eleitoral, ela mede a espontânea, a estimulada, que é também chamada de induzida, e rejeição. A espontânea, você pergunta ao eleitor, se a eleição fosse hoje, você votaria em quem para governador? E espontaneamente ele responde. Você não, exatamente, o entrevistador não pode dizer nomes. A ideia da pergunta espontânea é ver a espontaneidade do entrevistado. Se ele já tem um candidato, se esse voto é espontâneo. Então, geralmente, o número é muito baixo. Quando você coloca os nomes na segunda pergunta, e desses nomes, sendo esses os candidatos, aí você apresenta ao eleitor os nomes que estão em disputa. Na primeira, você não diz nome. Então, muita gente, eu não sei nem quem são os candidatos, não sei quem vou votar. Na segunda, você apresenta os nomes, e aí, quando você apresenta os nomes, aí a pessoa, de repente, tem até um parente dele. Meu parente é candidato, eu voto nele. Então, aí é uma subida de número, que é a chamada induzida ou estimulada. E o terceiro, que é muito utilizado, é a rejeição. Por que averigua um filtro de rejeição? Para você saber dos candidatos quem tem mais intenção e quem é mais rejeitado. Ou seja, qual você não votaria? Não votaria de jeito nenhum. Você não votaria de jeito nenhum em quem? Aí, exatamente, aí apresenta-se os problemas. O candidato tal tem 40% de rejeição. Então, a quanti, ela vai te apresentar, ela vai acender uma luz. Mas a quali, ela vai investigar profundamente o que foi descoberto na quanti. Por que dessa rejeição? Por que você não votaria nesse candidato? Porque eu nunca ouvi falar o nome dele, eu não conheço ele. Porque é um ladrão, porque eu ouvi dizer que roubou, ou seja, os motivos são vários. Quando você faz uma quali para identificar os motivos da rejeição, você vai saber. Às vezes a pessoa não vota não voto porque eu não sei quem é. É fácil de tirar essa rejeição. Ele se torna conhecido e a rejeição cai. Agora, quando a rejeição qualificada, eu não voto nele porque ele é ladrão, porque eu conheço ele, porque me enganou, porque já fez algo de ruim. Então, assim, é uma rejeição qualificada. Essa é mais difícil. Então, a quali, ela vai te dizer os motivos, por que a pessoa não vota no candidato. Ela vai te dar, por exemplo, o perfil, que tipo de candidato você votaria para governador ou para deputado federal. Em cima desse perfil, o candidato monta sua estratégia de campanha. Isso, ou seja, esses dados de empresas como a sua e outras tantas que nós temos aí pelo Brasil, esses dados acabam dando condições para, por exemplo, um marqueteiro trabalhar na campanha. É essencial. O marketing. É essencial. Eu costumo dizer que pesquisas são como exames. É uma comparação. Exames médicos. Você vai a um consultório por 3 motivos. Ou porque você está doente ou em processo de adoecimento, ou você quer prevenção.
De repente você vai no consultório, nem porque está doente, nem está adoecendo, mas você faz um check-up preventivo. Pesquisa também. Alguém vai ao consultório e lá o coordenador da campanha, o consultor de marketing, o marqueteiro, como queiram chamar, ele vai precisar de exames. Eu preciso saber como você está. Não como está o paciente. Então, existe pesquisa, existe exame do mais simples aos mais complexos. O exame de rotina, de fezes, de urina, até a tomografia, as ressonâncias. Sim. Tem exames que tem que ir para fora do Brasil. Ou seja, os exames básicos e o de alta complexidade. Complexidade. Na pesquisa é a mesma coisa. Do mesmo jeito. Dependendo do paciente, você vai identificando os problemas e vai... eu preciso aprofundar esse problema aqui. Essa rejeição aqui acendeu uma luz. Espera aí, bora fazer uma ressonância, né? Vamos fazer um diagnóstico mais profundo. Bora trazer... Vamos mandar para fora uma empresa de quali, em grupo focal, em discussão, em Bristol. Então, bora aprofundar esse tema aqui. O que é que está acontecendo? Ou seja, as ferramentas são várias. São várias. São várias. Então, hoje, no tempo que nós estamos vivendo, ninguém mais faz uma campanha a olho, né? Seria muito amador. Tem que ser baseado mesmo nos dados, em quantidades e qualidades. O político profissional, ele deveria se basear em números, né? Em qualidade, até porque ele é o paciente. A gestão dele é o paciente. Ele precisa estar averindo como é que está a minha gestão. Eu vou dar um exemplo, que eu já dei em outras entrevistas. Em 2012, eu fiz uma pesquisa diagnóstica, uma pesquisa profunda, quanti-quali, não só, em mais de 100 bairros em Imperatriz. Eu fiz por, então, o gestor Sebastião Madeira. Eu gosto de dar esse exemplo. Madeira é um político, como o Hildo, que gosta muito de números, né? Ele se baseia muito em números. Ele tinha 3, 4, 5 empresas que averiguava, fazia esses números e ele comparava para ver se batia os números. E numa desses números que eu fiz para ele, tinha um povoado que ele tinha colocado pissarra no povoado inteiro, ele tinha inaugurado uma quadra, ele tinha reformado a escola. No entanto, a rejeição dele apareceu com 70%. Ele se desesperou, aquele jeito dele, como é que pode? Eu trabalhei tanto, eu tenho esse tanto de rejeição. Só que a pesquisa ela era mista, ela tinha várias perguntas qualitativas, abertas. A característica dela é aberta, você ouve o eleitor. Por que você não votaria? Quais os motivos? Quais os defeitos? E você deixa o eleitor falar à vontade. E o entrevistador vai anotando, escrevendo ou gravando tudo para depois ir para um relatório. E quando veio nos motivos, era água. E aí, mas aqui não tem água? Tem água. Mas o operário que liga a bomba mora em Imperatriz. Só vem 3 vezes na semana, às vezes vem bêbado, ninguém pode dizer nada, ele se reclamar, ele tranca a bomba, passa o cadeado e volta para Imperatriz. Nós já passamos semanas sem água aqui por causa de um servidor. E liga para o secretário na época, parece que o servidor era parente de um vereador, e aí tinha alguém por trás que não deixava tirar o servidor, e o prefeito estava despencando em 70% de rejeição. Olha só. Quando o prefeito soube aquele jeito dele, assim, de agir na hora, ele já liga para o secretário, por que é que está acontecendo isso? Não, já tentei tirar, mas ele é ligado ao vereador tal. E o prefeito disse assim, pois tire, que eu não vou perder a eleição por causa do vereador. E aí trocaram o servidor, 30 dias depois foi feita uma tranque, que é uma pesquisa mais rápida, puramente quantitativa, e para corrigir, para ver onde ele estava ruim. Quando terminou, tinha revestido. Ele tinha 70%, agora tinha 80% de intenção. Olha aí. A rejeição virou intenção. Era apenas um servidor. Ou seja, é justamente esse diagnóstico, esse raio-x, né, onde você vai dizer onde está o problema para poder ir direto lá para resolver. Agora, me diga uma coisa, Célio. Hoje a gente vive assim uma situação no nosso país de desconfiança, de falta de credibilidade em pesquisa. Todo dia a gente ouve pesquisa, vê pesquisa, mas o povo não acredita. E o perigo de não acreditar justamente é que tudo fica no mesmo, farinha tudo no mesmo saco, né? Porque, às vezes, uma pesquisa séria acaba ficando... Não, isso aí... Né? E como é que vocês têm lidado com essa situação? É algo muito complicado, porque joga todo mundo na vala comum. O que acontece? Geralmente, quem está atrás vai jogar a desconfiança para... Não acredita em pesquisa, porque está atrás. Então, tem muito disso. Às vezes, o antídoto de defesa na campanha eleitoral é colocar descredibilidade num instituto, numa pesquisa, para poder... tentar se sobressair sobre aquela situação.
Eu fiz uma pesquisa uma vez no governo do estado, do Tocantins, e todas as empresas mostravam o candidato a governo do Tocantins com 20%. Na Globo, saía no Jornal Nacional, toda semana saía uma pesquisa, ele com 20%, 22%, 24% acima do governador. Era até Marcelo Miranda. E eu fiz uma pesquisa no estado inteiro. Quando eu terminei minha pesquisa, a diferença era só 4%. O empresário que me convidou ficou doido. Não, está errado. Todas as empresas, todo dia sai no Jornal Nacional, é 20%. Eu disse assim, olha, eu não posso falar pelas outras, a minha dá 4%. E quando abriu as urnas, a diferença foi 5%. Né? Foi 5%. O candidato ganhou, que se mostrava com 25%, ganhou, mas não com 25%. Ele ganhou com 5%. E a minha apresentava 4 pontos alguma coisa. Então, assim, aí o próprio candidato que estava na frente veio questionar a pesquisa. Ah, tem que ver qual foi as cidades que ele fez. Você não pode escolher cidade para fazer pesquisa. É feito um sorteio. Né? Muito bem, tá aí, olha, sério, eu quero agradecer, a gente vai ter outras oportunidades para a gente poder estar conversando a respeito daqui para lá e a gente entendendo esse universo de pesquisas e qual é o conselho que você, como tem uma empresa de pesquisa, o conselho que você dá ao eleitor na hora de ouvir e ver uma pesquisa? O conselho que eu dou para o eleitor pesquisa é momento, né? Tem muito eleitor que ele quer basear o seu voto em quem vai ganhar. Ele não está nem aí para o projeto do candidato, se o candidato, os seus ideais batem com o dele, eleitor. Então, ele é o chamado Maria vai com as outras. Não, eu ia votar no fulano, mas estou vendo que quem vai ganhar é o ciclano, que as pesquisas mostram que ele vai ganhar. E aí ele desaba para lá. Então, eu penso assim, o eleitor, a pesquisa, ela mostra o sentimento da população. Agora, como eu falei, o marketing vai trabalhar esse sentimento para conquistar ele através dos programas eleitorais. E cabe ao eleitor fazer esse julgamento. Né? Eu vou votar em alguém só porque as pesquisas e a maioria está querendo votar, ou eu vou votar com minha consciência. Né? Esse é o conselho que eu dou. Acho que você pode analisar as pesquisas, ver se as pesquisas condizem com a realidade, porque nem sempre condiz, né? Às vezes o que se apresenta na mídia e o que se vê nas ruas é outra coisa. Obrigado, Célio. Foi um prazer e até a próxima, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. E a gente vai para um breve espaço comercial e a gente volta já já. Segura aí. Olha, depois de uma pequena estiagem, né? Voltou a chover muito, né? Na cidade de Imperatriz. E nós tivemos aí, e hoje de manhã também, uma forte chuva na cidade. E ontem o temporal que durou aí umas 3, 4 horas causou estragos, transtornos na cidade mais uma vez. E o céu tá desse jeitinho que você tá vendo aí, ó. Céu nublado, né, na cidade de Imperatriz. E segundo a meteorologia, o que ocasionou essa chuva, fora de época, foi uma frente fria vinda do sul que estava sobre o Maranhão. E o superintendente da Defesa Civil, Josiano Galvão, nós estamos aguardando dele aí uma palavra aí para ele dizer o que a Defesa Civil fez, né, de ocorrências, atuou nas ocorrências dessa noite e hoje também se houve na parte da manhã. Eu sei que ali próximo onde eu moro, ali em Jussara, ali ficou todo alagado. Foi rapidinho que alagou tudo aí mais uma vez, né, em muitos pontos da cidade. A gente viu aí, está vendo aí algumas fotos também nas redes sociais, e onde tinha até bloquetes, né, que foram arrancados aí de alguns lugares. Enfim, a gente quer saber da infraestrutura e também da Defesa Civil o que a Prefeitura, através da Defesa Civil, através da Sinfra e outras secretarias, fizeram e estão fazendo. Mas que coisa, viu? Que coisa! Tá aí, ó, é uma situação difícil, né, para a cidade de Imperatriz, quando já aguardavam uma estiagem maior e constante. De acordo com o Climatempo, hoje chove rápido a qualquer hora do dia e da noite em Imperatriz. A temperatura mínima registrada durante a madrugada foi de 22 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus. Vamos saber agora como fica tempo e temperatura nos estados da região Nordeste? Põe na tela.
Áreas de instabilidade mantêm a chuva ao longo da costa do Nordeste. A segunda-feira deve ter o céu carregado, especialmente na faixa norte da região, e ainda tem chuva para a faixa leste do Nordeste, o que mantém o solo encharcado e ainda com alto potencial para queda de barreiras. No interior da região, como na Bahia e na metade sul do Piauí, tem previsão de chuva, porém com baixos acumulados e de forma mal distribuída. Quanto à temperatura, a máxima em Salvador fica em torno dos 27 graus e com chuva a qualquer hora nesta segunda-feira. Em São Luís do Maranhão, a máxima fica em torno dos 28 graus e em Teresina, a máxima alcança os 31 graus. Muito bem, olha, nós estamos aí nesse período de festas e festejos da Igreja Católica e terminam hoje aí os festejos em honra aí a Santo Antônio, né, considerado aí o casamenteiro, né? E aí, Denis, vai casar? Tá querendo. Uma programação também para essa data, né, de festejos especiais, vai estar comemorando essa data, uma programação toda especial, né, como se faz aí justamente aí nos festejos da Igreja Católica. Quem tem mais detalhes para a gente é a Fabi. Ô Fabi, conta. Olá para todo mundo ligado aí na nossa programação para falar sobre a 39ª edição desse festejo. Eu converso agora com o padre Ribamar Vieira, aqui da paróquia Santo Antônio de Pádua. Padre, foram vários dias aí de festa, como é que tem sido até agora? E hoje então o encerramento. Exatamente, hoje é o nosso encerramento, o dia 13, dia mesmo de Santo Antônio. Então, todos esses dias foi muito bom a participação nas celebrações eucarísticas e também depois no movimento do pátio. A presença do povo foi muito boa, apesar da chuva que deu ontem, mas a igreja estava cheia e as pessoas continuaram, ficaram esperando a chuva passar para depois ir para o movimento do pátio. Não deu para ir, mas foi boa e foi bem significativa, tudo que nós fizemos aqui saiu. Hoje, então, se a meteorologia ajudar, não cair aquela chuvarada, vai ter lá a movimentação no pátio. Qual será a programação? Nós temos primeiramente a procissão, vamos sair daqui às 18h30. Aí depois da procissão nós vamos ter a Santa Missa. Depois da Santa Missa vamos ter a movimentação de pátio, né, com o nosso sorteio. Nós temos sorteio de prêmio, as pessoas compraram, né, pontos a R$5 e aí nós temos a urna e vamos sortear aqui as pessoas que ganharam os prêmios. Padre, 13 de junho, dia de Santo Antônio, ele que é conhecido como um santo casamenteiro. Por que tem essa tradição? Lá na cidade de Pádua, um jovem se enamorou de uma mocinha e aí naquele tempo ele tinha que dar um dote para a família. E ele não tinha, ele era muito pobrezinho, então ele foi recorrer a Santo Antônio, que era já ainda vivo, um exemplo. E aí Santo Antônio foi interceder por ele, conversou com a família e pediu para a família não cobrar esse dote dele. E a família aceitou. Aí então houve o casamento desse jovem com essa moça. Aí então por isso ficou a fama de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Então solteiros e solteiras de Imperatriz, todo mundo está convidado, quem sabe encontra o noivo aqui, né? Exatamente, né? As pessoas vêm, não só aqui da Nova Imperatriz, mas de toda a cidade de Imperatriz, cidades também vizinhas, e fazem as suas promessas, os seus votos para encontrar uma boa pessoa. Porque hoje o importante não é encontrar, não é só se casar, mas encontrar uma pessoa que possa dar certo. Exatamente. Padre, muito obrigada pela entrevista e a gente vai mostrar agora como é que está a movimentação, os preparativos ali no pátio. A gente já está aqui no pátio da igreja, onde está sendo preparado aí esse grande festejo. Eu converso agora com um dos organizadores, do coordenador Maurício Martins. Maurício, equipe trabalhando duro para que esse encerramento seja um sucesso, hein? Olá, eu quero agradecer a presença de vocês conosco e, embora a chuva ontem, né, foi pesada, mas nós estamos desde cedo arrumando o pátio, esperamos você para a programação que o padre Ribamar acabou de falar, na procissão em Santa Missa, e depois essa animação aqui no pátio, a confraternização, como a gente costuma falar, né? Está preparado para todo mundo aí, as barracas vão estar em pleno vapor, com as comidas típicas. Ali nós temos a barraca da vovó, para a criançada, temos o pula-pula, enfim, vamos ter um leilão presencial. E depois o grande festival de prêmios, são 13 prêmios, eu não vou dizer quais são porque coisas boas, né? Mas são 13 prêmios, nós temos cartela à venda e esperando hoje nesse encerramento do festejo de honra Santo Antônio, Santo Casamenteiro. Ontem aconteceu o sorteio da aliança, né, no bolo, e uma jovem solteira
ganhou. Vamos ver se o padre vai fazer esse casamento. Olha só, gente, ganhou então um casamentaço de graça aqui na igreja. A igreja garante, o padre garante esse casamento, né, se a pessoa optar pela nossa igreja. Foi um par de aliança ontem, uma tradição, o bolo de Santo Antônio, muita gente veio ontem aqui e concorreu e teve a ganhadora. E hoje esperamos, né, vocês para vir conosco saudar esse encerramento do festejo de honra a Santo Antônio de Pádua. Muito obrigada, Maurício, pela entrevista. Fica então o convite a você, telespectador, participar aqui do encerramento do 39º festejo em honra a Santo Antônio aqui na igreja. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, nós vamos agora para um comercial, né, Denis Lopes? A gente volta já já. Segura. Olha, a cultura nordestina pulsa ainda mais forte com a chegada desse período junino, né? E o Nordeste ferve aí com as festas da ocasião e comemoradas em toda a região. Foliões, vendedores, artistas e até estudiosos do assunto estão ansiosos para a volta desses festejos, adiados por 2 anos por causa da pandemia da Covid-19. Quando o mês de junho chega, o assunto é um só em Sergipe. Forró, São João. Rapaz, o forró e as comidas típicas. No São João, a cultura nordestina pulsa ainda mais forte. Basta dar um rápido passeio no mercado Thales Ferraz, localizado no centro de Aracaju. Por aqui, os artigos juninos são praticamente obrigatórios. Estou aqui procurando alguns adereços que ainda faltam para o nosso São João e ansiosa para que chegue logo esse dia. E como não lembrar das apresentações das quadrilhas juninas? Os acessórios já estão sendo procurados. Estamos vendendo, estamos faturando direitinho. Na barraca de comidas típicas, opções não faltam. Pé de moleque, pamonha, sarulho, peixe molhado. Mas o período junino não fica apenas nas festas ou até mesmo no aquecimento do comércio. O São João vai muito além, gera até debates. Por exemplo, este fórum, que reúne forrozeiros, pesquisadores e produtores para discutir as mudanças no mercado do forró e, em especial, nas plataformas digitais. Pensar com uma perspectiva de futuro, de posicionamento dos artistas nos novos cenários musicais que se apresentam aqui localmente, mas fora daqui também. Entre os convidados estava o cantor e sanfoneiro Mestrinho, artista sergipano que tem na bagagem parcerias com Gilberto Gil, Elba Ramalho e Dominguinhos. Nossa casa é o palco, né? E não ter São João por 2 anos foi muito ruim pra gente, mas a recompensa eu acho que vai valer a pena, né? E a gente vai estar junto aí, emanando um para o outro, essa energia e todo esse amor pela música nordestina. Muito bem, estamos de volta, já estamos ao vivo aí, minha filha, estamos? A da Duda já põe assim, no supetão, né? Olha, o professor e atleta de jiu-jitsu, o Rodrigo Argentino, não é isso, Denis Lopes? Tem se destacado aí na modalidade e levado aí o nome de Imperatriz para muitos lugares. E eu tenho informações aqui que ele venceu um campeonato importante em São Luís, né, com competidores de várias cidades e estados e se prepara para lutar o ano que vem em Las Vegas. Olha que coisa boa. A Fabi conversou com ele. Põe na tela pra gente. Olá para você e para todo mundo que acompanha a nossa programação. A gente vai conversar com esse atleta e professor de jiu-jitsu que está se destacando no esporte, levando o nome de Imperatriz para muitos lugares. Vou falar com ele agora. Professor Rodrigo Argentino, como é que foi participar desse campeonato no último fim de semana em São Luís, com tanta gente, né, de várias cidades, e você foi campeão em qual categoria? Primeiramente, bom dia. Então, eu lutei o BJJ Pro, né, de jiu-jitsu profissional em São Luís e participei da categoria até 85 quilos, faixa preta, no qual eu venci, fui campeão. E depois de eu ter lutado ele também, eu lutei o absoluto, né? E concluí, fiquei em vice também, né, no absoluto, categoria difícil, muito atleta pesado para estar lutando, mas consegui fazer 6 lutas e tive uma performance muito boa. E o ano que vem a gente está sabendo que você vai alçar voos maiores, aí vai lutar em Las Vegas. Conta pra gente. Então, é um campeonato que todo atleta, né, sempre... o sonho do atleta é chegar e conseguir lutar, né?
E graças a Deus eu consegui um grande apoio para mim estar podendo lutar, que era um sonho já que eu tinha muito tempo de estar lutando, e dessa vez aí está chegando mais próximo. E a gente sabe também que além de atleta, você é professor e forma outros atletas. E no seu time a gente tem também o atual campeão brasileiro, né? Sim, tenho. Já está comigo há muito tempo. Hoje ele está em São Paulo, ele está um dos maiores projetos que tem de São Paulo, né? Que ele estava treinando, a Dream Art, e é o Gabriel Veloso. Ele é o atual campeão, bicampeão brasileiro, também campeão europeu, o único campeão europeu aqui de Imperatriz. Do Nordeste também, todo, né? Abrange o Maranhão todo, né? Poucos conhecem, mas o moleque tem um alto potencial também. Que bacana. E além dos meninos, também tem meninas. Qual a faixa etária aí dos alunos? Então, eu tenho hoje na minha academia, eu tenho uma turma, né? A partir de 4 anos de idade, você já pode iniciar o jiu-jitsu, né? Eu tenho minha turma Kids desde 2017. Eu tenho meus alunos Kids e tem também o treino comercial dos adultos. Né? Então já tem o CTRA em si ele tem 8 anos já, então já tem um bom tempo aí que eu venho formando vários atletas. E o esporte realmente transforma vidas, né? Muda o futuro dessa garotada. Com certeza, hoje o esporte, principalmente o jiu-jitsu, ele não é só uma luta em si, né? Ele é uma filosofia de vida. Então ele muda a vida da pessoa, porque quando a pessoa ali se dedica, ela tem que comer melhor, tem que dormir bem, então traz só benefício positivo. Aí, a gente parabeniza você, né, e deseja sucesso nos próximos desafios. Muito obrigado, agradeço e vamos com tudo aí para os próximos. Tá aí, gente, professor e atleta de jiu-jitsu, Rodrigo Argentino, levando o nome da nossa cidade para muitos lugares. Com essas informações, eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, então tá aí, parabéns, né, aos nossos queridos atletas, né, parabéns, e que Las Vegas... aguarde Imperatriz por lá, que coisa boa. Deixa eu mandar um grande abraço aí para o Júlio César, em Salhaldo, grande amigo Júlio César, lá em São Paulo, né, um grande amigo aí da gente que está nos acompanhando, nos assistindo. Júlio, grande abraço a você, prazer enorme ter você conosco aí diretamente de São Paulo, vendo as notícias aqui de Imperatriz, do nosso norte, nordeste, nossa região toda aqui, né, e a gente ele está nos acompanhando aí na tvmeionorte.com. Muito obrigado aí, portanto, Júlio César, grande abraço, meu querido, grande abraço. E acabou? A gente vai ficando por aqui? Então a gente fica por aqui. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta em mais uma edição do nosso Agora Imperatriz. A todos uma excelente tarde, uma boa semana e amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.